Boa noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal arquiva citação a Aécio Neves na Operação Lava Jato. E concede prisão domiciliar ao senador petista Delcídio do Amaral. Teoriza Vaz que libera para julgamento a denúncia contra Eduardo Cunha por corrupção. Governo anuncia corte de 23 bilhões no orçamento e reduz previsão de crescimento. Ligação entre o Zika vírus e a microcefalia pode levar 6 meses para ser esclarecida. E na série Cara de São Paulo, você vai ver como a Manja Cohen saiu de uma vida agitada para o Zen budismo. A Organização Mundial da Saúde diz que pode levar de 4 a 6 meses para se provar a ligação entre o Zika vírus e a microcefalia. Os especialistas da organização disseram que existe um aumento do número de evidências de ligação entre o Zika e a microcefalia. O prazo de até 6 meses se refere ao período em que devem começar a dar à luz as mulheres que engravidaram no último trimestre do ano passado, quando aumentaram os casos de Zika no Brasil. Assim como aconteceu no início da epidemia do Ebola na África, pesquisadores vão se reunir nas próximas semanas para trocar informações sobre o diagnóstico de Zika e potenciais vacinas. Um guia de emergência para o controle do mosquito vai ser publicado em breve. A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, vem ao Brasil na próxima semana. A sanitarista vai se encontrar com a presidente Dilma Rousseff para tratar da coordenação dos esforços brasileiros com um plano global contra o vírus. Margaret Chan também vai ao Recife para visitar mães e seus bebês com microcefalia. Aqui no Brasil, hoje foi realizado o Dia Z de combate ao Zika vírus. Em São Paulo, o alvo foram as escolas. O objetivo é conscientizar as crianças e os jovens sobre a importância de combater criadouros e a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor do Zika, da dengue, da febre amarela e da chikungunya. A bateria da escola tocou a tarde toda, mas não foi porque tinha jogo não. Era para convocar a molecada para uma luta tão grande quanto essa animação. Ainda mais aqui na Zona Norte, que concentrou a maioria dos casos de dengue de 2015. Pois o inimigo que se cuide, porque o retrato falado dele está espalhado por toda a escola e os alunos já sabem bem onde ele vive, tanto que fizeram uma montagem para ninguém esquecer. Nós no Brasil não estávamos levando tão a sério, não é? Porque nós falamos em dengue, dengue tem até um nome simpático, não é? Você, quando tem dengue, fica dengoso, é um adjetivo. Agora, como ele triplica a possibilidade de causar enfermidades, e 2 delas muito graves, então é mais fácil conscientizar. Se cada um fizer a sua parte, e a educação é fundamental nisso, né, nós conseguimos vencer. Mas aprender tudo isso dentro da sala de aula é fácil, né? Por isso que o verdadeiro desafio da campanha de hoje, além de educar, é levar esses ensinamentos lá para fora. A vizinhança parou para aprender as estratégias de como eliminar o mosquito. As pessoas têm que conscientizar mais. Tá feia a coisa, né? E se fosse assim na cidade toda? Seria muito bom, porque aí acabaria mesmo, né? E como 130 mil funcionários dos Correios vão participar da campanha em todo o Brasil, eles marcaram presença na Zona Norte. Heliópolis, na Zona Sul, teve a mesma mobilização. A criançada do Fundamental 1 até se vestiu de mosquito para se lembrar bem da cara do adversário. Teve mutirão pelo bairro com panfletos e participação da Aeronáutica, que já começou a cooperar junto ao Exército e à Marinha. No dia de ontem, a base aérea de São Paulo, com os militares da Aeronáutica, da Força Aérea lá em Guarulhos, visitamos lá na ordem de 1.208 residências. E tivemos lá um número que é impactante, de 4.700, quase 4.800 focos que foram identificados e debelados. E os pequenos provaram que não tem idade para começar o combate. Tudo começa com brincadeira, então é um mosquitinho, o que esse mosquitinho faz? Através do lúdico, a gente mostra para essas crianças a gravidade do assunto. A escola é só uma sementinha, e aí a coisa espalha e aí a gente consegue algum efeito. Eu sempre falo, ô mãe, nós não podemos deixar a água parada, senão é como um ovo, eles botam ovo, aí ele nasce e pica nós. Em Pernambuco, a presidente Dilma Rousseff afirma que o país vai voltar a crescer e gerar empregos.
e diz que não serão poupados esforços de uma vacina contra o Zika vírus. Dilma esteve em Petrolina, onde entregou unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Nós hoje enfrentamos dificuldades em nosso país. Agora eu quero dizer para vocês, nós juntos vamos superar essas dificuldades. Esse país vai crescer, esse país vai gerar empregos, esse país vai continuar fazendo programas como esse, Minha Casa Minha Vida. A petista afirmou ainda que o governo federal não vai poupar recursos para desenvolver uma vacina contra o Zika vírus. Nós vamos usar todos os nossos recursos para garantir uma vacina contra esse vírus. Mas até a gente criar a vacina, produzir e distribuir, nós temos de combater o vírus, de qualquer jeito. Depois, em Juazeiro, na Bahia, que fica ao lado de Petrolina, Dilma deu uma palestra para alunos de uma escola sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. O ato fez parte do Dia de Mobilização Nacional contra o Zika em escolas. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo recebeu mais de 3.000 denúncias de erro médico só no ano passado. A entidade relaciona números tão alarmantes ao baixo nível de conhecimento dos recém-formados em medicina em procedimentos considerados básicos. Prova disso é que só em 2015 metade dos estudantes foi reprovada no exame do CREMESP. Os equívocos estariam diretamente associados à má formação dos alunos e ao excesso de faculdades de medicina abertas aqui no estado de São Paulo. Há quase 2 anos, esta mulher, que prefere não se identificar, sofreu 2 perdas. A irmã e o bebê morreram após o parto. Ela chegou a vir para casa, só que reclamando já de dor na barriga. Ela tinha febre direto. Todo dia ela estava com febre de 40, 41 graus. Quando a neném faleceu, ela acabou ficando mais ruim ainda. Após uma sucessão de informações desencontradas, o laudo do hospital informou que uma infecção provocou as 2 mortes. Mas ela não se convenceu, fez boletim de ocorrência e a autópsia confirmou a suspeita de que algo estranho tinha acontecido. Está escrito que eles deixaram, durante o parto, um fumaço de algodão dentro da barriga, né, na parte abdominal. Causou toda a infecção no órgão dela. No ano passado, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo recebeu 3.145 denúncias. Desse total, 25% foram por erro médico. Só que, antes de tudo, é aberta uma sindicância com coleta de provas que pode levar aí até 2 anos. Depois, o CREMESP decide se arquiva o pedido ou se instaura um processo. Se condenado, o médico está sujeito a uma advertência, suspensão por 30 dias ou, em último caso, a cassação do registro. O que caracteriza o erro médico? A imperícia, né? A modalidade imperícia, que é não saber fazer, certo? A imprudência é fazer sem ter o preparo adequado, fazer, mas fazer de forma atabalhoada, fazer de forma errada. E a negligência é deixar de fazer quando precisava ser feito. Para o CREMESP, novos profissionais têm chegado ao mercado mal preparados em urgências e até no atendimento básico. O Conselho também condena o aumento dos cursos de medicina nas universidades particulares. São de faculdades de medicina recentes e criadas sem nenhuma estrutura do ponto de vista de corpo docente, do ponto de vista de ter laboratórios, de ter hospital-escola, né? E faculdades que, na maior parte delas, são comerciais, são faculdades com fins lucrativos. O Conselho explica que o erro não pode ser confundido com resultado adverso, que é quando o médico não atinge o objetivo mesmo após todas as tentativas de socorro. As especialidades mais envolvidas são a pediatria, a clínica médica, a cirurgia, a anestesiologia, a ortopedia, mas também estas especialidades são a que maior número de médicos tem. A irmã da mulher que morreu com um chumaço de algodão na barriga não recorreu ao CREMESP. Entrou direto na justiça contra o hospital. Ela quer indenização por danos morais e a punição dos responsáveis. Nós queria pelo menos que ele perdesse o CRN dele, né?
Relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, determinou o arquivamento da ação contra o senador Aécio Neves, do PSDB. A Procuradoria-Geral da República não viu consistência nas afirmações feitas por Carlos Alexandre de Souza Rocha. Ele entregava dinheiro do doleiro Alberto Youssef no esquema de corrupção da Petrobras. Em delação, Carlos Alexandre citou o senador tucano como destinatário de uma propina de R$300 mil da empreiteira UTC. Aécio sempre negou as acusações. Hoje ele disse que a decisão do Supremo desmascara mais uma tentativa de envolver nomes da oposição em esquemas de corrupção do PT e do governo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, manda soltar o senador Delcídio do Amaral, do PT. Delcídio foi preso em novembro, acusado de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Ele foi flagrado numa gravação tentando comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, que na época estava preso e fechava um acordo de delação premiada. A conversa foi com o filho de Severo. Delcídio poderá voltar ao trabalho no Senado, mas terá de cumprir prisão domiciliar à noite e nos dias de folga. As medidas valem enquanto ele estiver no exercício do mandato parlamentar. O senador também terá de entregar o passaporte ao STF e está proibido de sair do país e de ter contato com os demais investigados no caso. A decisão do ministro Teori Zavascki também se estendeu ao chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira. Ele foi preso junto com o senador porque participou da reunião em que o petista ofereceu dinheiro para evitar a delação premiada de Nestor Severo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Desde 2005, quando explodiu o escândalo do mensalão, que o PT frequenta as campanhas eleitorais, arrastando a bola de ferro da sua perversão ética e moral. Apesar disso, o partido não fez feio nas urnas, ao contrário. Reelegeu Lula, conquistou prefeituras importantes, como a de São Paulo, com Fernando Haddad, elegeu e reelegeu Dilma Rousseff. Na campanha municipal deste ano de 2016, o PT se apresentará diante dos eleitores arrastando não uma, mas duas bolas de ferro. Além de continuar nas manchetes policiais, agora com o Petrolão, como foi batizado o assalto aos cofres da Petrobras, o PT arrasta a bola de ferro da ruína econômica, uma marca da administração Dilma Rousseff. Segundo o indicador divulgado pelo Banco Central, a economia brasileira fechou o ano de 2015 com uma retração de 4,1%. É a maior recessão em 25 anos. Antes, a roubalheira era como que compensada na cabeça do eleitor pela sensação de prosperidade. Agora, tudo isso virou fumaça. Como se fosse pouco, o grande líder do PT, Lula, foi finalmente engolfado pelas crises. Investigado em várias frentes, Lula acha que não deve nada a ninguém, muito menos explicações. E ele critica a gestão da economia como se não tivesse nada a ver com peixe, como se não tivesse lançado em 2010 Dilma Rousseff como uma gestora impecável. Durante muito tempo, Lula se vangloriou de fazer a sucessora. Hoje, Dilma Rousseff está desfazendo Lula. Toda essa conjuntura vai cobrar um alto preço do PT nas urnas municipais de 2016. Boa noite. Motoristas que passavam pelo Minhocão hoje à tarde levaram um susto. Um carro pegou fogo no elevado no sentido radial leste. Segundo o motorista, um motociclista passou por ele e avisou que o carro estava pegando fogo. Ele afirma que só teve tempo de descer antes das chamas atingirem todo o veículo. O incêndio começou pouco depois das 2 da tarde. Outros motoristas que passavam pela região tentaram ajudar, mas os extintores não foram suficientes. O fogo só foi controlado com a chegada dos bombeiros. Segundo a corporação, o carro teve problemas mecânicos. Ninguém ficou ferido. O Ministério Público de São Paulo entrou com ação contra a Prefeitura e questiona a construção de ciclovias na cidade. A investigação começou há um ano e indica que houve sobrepreço na construção das ciclofaixas aqui em São Paulo. Segundo os promotores do patrimônio público, o custo agora foi 8 vezes maior do que na gestão anterior. O quilômetro da ciclovia entre
CEAGESP Ibirapuera ficou em R$ 4.400.000. 2 anos antes, na gestão Kassab, uma obra feita pela mesma empresa, o valor foi de R$ 600.000. Mas o Ministério Público diz que o problema é ainda mais grave. É a forma de contratação dessa construção, sem concorrência, o que não é permitido por lei. Segundo os promotores, essa contratação foi feita com base em atas de registro de preço, ou seja, uma ferramenta permitida para valores abaixo de R$1,5 milhão, para compras mais do dia a dia. A ação civil pública agora pede o ressarcimento de R$ 54 milhões aos cofres públicos e a condenação por improbidade administrativa do prefeito Fernando Haddad e de seus secretários. Suponha que ele ainda seja prefeito. Ele perde o direito político, portanto ele é cassado. A empresa, por exemplo, passa a ser proibida, a ser condenada a participar de licitações. Há a presença de uma multa civil, que pode ir até 10 vezes esse valor. A Prefeitura de São Paulo ainda não se pronunciou sobre esse caso. A sexta-feira até começou com sol, né, e muito quente, mas já no começo da tarde as nuvens ficaram mais carregadas e choveu forte em vários pontos da cidade. Pelo menos 3 córregos transbordaram. Bom, agora no começo da noite essa chuva já perdeu força e o sol deve voltar a ser forte amanhã de manhã. Vamos aos detalhes da previsão para o fim de semana com Mariana Armentano. Está garantido sábado de sol e calor na praia em quase todo o litoral do país. O dia não terá nenhuma gota de chuva no litoral da região sul e também entre o norte capixaba e o sul da Bahia. Nas outras praias da costa leste, se chover, será de forma bem passageira. Só no litoral norte do Nordeste é que há expectativa de chuva mais volumosa a qualquer hora do dia. Essa previsão vale também para essas outras áreas em verde escuro. Do centro do Pará ao noroeste da Bahia, entre o oeste do Amazonas e o Acre e na região do Pantanal também. Em todas as outras áreas do país, sol e chuvas de verão. O calor continua intenso, faz até 31 graus amanhã em Maceió e também em Salvador, 34 graus em Vitória, 30 graus em Florianópolis e 39 no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o dia será bem parecido com o dia de hoje em praticamente todo o estado. O sol brilha forte de manhã, no meio da tarde as nuvens ficam mais carregadas e aí chove em pontos isolados. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Em Ribeirão Preto, mínima de 20, máxima à tarde de 33 graus. No litoral, em Santos, madrugada abafada com mínima de 23 e praia garantida amanhã à tarde com muito sol e máxima na casa dos 32 graus. Aqui na capital, dia muito quente também com termômetros na marca dos 30 graus durante a tarde. Só no domingo que o céu deve ficar mais nublado por aqui, mas a sensação ainda é de muito calor. Famosa por divulgar o Zen budismo aqui em São Paulo, quem vê a Monja Coen pelas ruas da cidade mal imagina tudo o que ela passou antes de se dedicar à filosofia oriental. Foi mãe adolescente e chegou a ser presa por problemas com drogas. A ex-jornalista mudou de vida ao conhecer o Zen budismo nos Estados Unidos, nos anos 80. E desde então se notabilizou por palestras, livros e pelo ensino da filosofia. Por tudo isso e mais um pouco, Monja Coen é uma personagem que é a cara de São Paulo. Ela é a budista mais popular da cidade. Não pelos cabelos raspados ou pelos trajes, mas pelas palavras que a Monja Coen espalha por onde passa. Criamos um mecanismo de reclamação e de resmungo tão constante que deixamos de apreciar a nossa vida. Eu acordo com os pássaros cantando, São Paulo é cheio de passarinhos. Nasceu em 1947 no centro de São Paulo e logo a família veio morar aqui nessa casa, vizinha ao estádio do Pacaembu. Eu lembro que meu avô vinha, a gente ficava sentado ali no portão, ou em pé no portão, olhando o movimento. Essa praça do estádio, a Praça Charles Miller, era meu campo de brincadeira, né? Era meu playground. Memórias, são muitas, de São Paulo, do mundo, dos tempos que a Monja era Cláudia. Mãe antes dos 18 anos, jornalista do extinto Jornal da Tarde, vida turbulenta de consumo de álcool e drogas, casou 5 vezes. Ao rever essa história, eu percebi que tudo faz parte da tapeçaria da minha vida. Não tem mágoas, não tem ressentimentos, apenas coisas que, claro, aquilo que não foi benéfico não vou reproduzir, não estimulo ninguém que o faça,
mas que se não houvesse acontecido como foi, eu não estaria aqui agora. Hoje ela tem agenda lotada de palestras pelo mundo, de casamentos a celebrar, livros a escrever. São vídeos como esse que a gente recebe pelas redes sociais ou pode buscar na internet, que a mensagem da Monja Coin está fazendo um tremendo sucesso, chegando a todos os lugares. Me surpreendeu muito, porque em todos os lugares que eu vou agora, pessoas que vêm me agradecer e agradecer com coisas assim, Monja, eu estava num momento muito difícil da minha vida, sem esperança, e eu ouvi as suas palavras e minha vida mudou. A facilidade em traduzir o espiritual para o cotidiano, transformar a crise em oportunidade, tem sido também um convite aos leigos para a meditação, aqui chamada de Zazen. Difícil de recusar a experiência. O templo zen budista onde a monja ensina a técnica de meditação é a mesma casa da infância dela. Aqui ela vive com 2 cadelas, que são um grude. Pratica corrida na Praça Charles Miller 2 vezes por semana e todo dia, doses e doses de apreciação. Elogia até o trânsito de São Paulo, até quando o som de fora atrapalha a entrevista. Você veja, aqui em São Paulo, quando a gente ouve um helicóptero, nós não temos medo. Pense na Síria, em outros países que estão em guerra. Nós temos bênçãos aqui nesta cidade que nós nem tomamos como tal. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a Polícia Federal vai investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se houver indício de crime. Essa declaração se refere às denúncias feitas pela jornalista Miriam Dutra, ex-amante de Fernando Henrique. Miriam Dutra teve um caso extraconjugal com Fernando Henrique entre 1985 e 1991, quando ele era senador e ela repórter da TV Globo em Brasília. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a jornalista disse que Fernando Henrique enviou $3.000 por mês a ela no exterior, por meio da empresa Brasif, concessionária das lojas Duty Free dos aeroportos brasileiros. O objetivo, segundo Miriam, era pagar despesas do filho Tomás e o dinheiro vinha de um contrato fictício de prestação de serviços. Ontem, Fernando Henrique afirmou que realmente teve contrato na época com a Brasif, mas não teria condições de se manifestar sobre a acusação até que a empresa preste esclarecimentos. O empresário Jonas Barcelos, dono da Brasif, disse que não se lembra de detalhes sobre o caso e que vai fazer um levantamento na empresa para esclarecer a questão. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se houver indícios de práticas criminosas, a Polícia Federal fará as investigações necessárias. Ele disse que essa é uma prática comum sempre que denúncias são publicadas pela imprensa. Fernando Henrique rebateu as declarações do ministro da Justiça. Em nota, disse lamentar o uso político de uma questão pessoal e reafirmou que nunca utilizou empresa, exceto bancos, para remessa de recursos a pessoas no exterior. Também em nota, a Brasif confirma que contratou a jornalista Miriam Dutra em 2002 para realizar pesquisas sobre preços em lojas e free shops na Europa. A Brasif afirma também que Fernando Henrique não teve qualquer participação nessa contratação e que o ex-presidente não fez qualquer depósito na conta da empresa. Novamente, uma expressão popular mostra ser mais precisa que dezenas de analistas, sociólogos, comentaristas e palpiteiros de plantão. A cada enxadada, uma minhoca. Essa é a expressão a que eu me refiro. Hoje em dia, qualquer investigação de mal feito envolvendo figuras públicas revela um novelo de tráfico de influência, corrupção, acobertamento e outros procedimentos pouco recomendáveis. E as minhocas que surgem não são só as petistas, não, como mostra o noticiário. Várias enxadadas maldadas, porém, ainda não revelaram as suas minhocas. De quem é, na verdade, o jatinho que explodiu em Santos e matou Eduardo Campos? De quem é, de verdade, a carga de 500 quilos de cocaína do helicóptero do deputado amigo de Aécio Neves, apreendido em Minas em 2013? Há minhocas de cores e tamanhos variados. O governo do estado promete para este semestre a inauguração do Centro Paralímpico Brasileiro, que fica dentro do Parque Fontes do Ipiranga, na zona sul da capital. Essa obra deveria ter sido entregue em maio do ano passado, mas por falta de equipamentos, o local não pode ser usado pelos atletas que vão participar dos Jogos Paralímpicos em setembro, no Rio de Janeiro.
São 95 mil metros quadrados de área construída, que vão abrigar 15 modalidades esportivas. Um grande centro de treinamento que deve se tornar uma referência para os nossos atletas paralímpicos. As obras aqui no Centro Paralímpico começaram em dezembro de 2013 e deveriam ficar prontas em maio do ano passado, para que os atletas pudessem se preparar para as Paralimpíadas que serão realizadas no Rio de Janeiro em setembro. Mas, como os equipamentos ainda não chegaram, o governo já fala em preparação dos atletas para os Jogos de 2020. As Paralimpíadas de 2016, os nossos campeões já estão absolutamente preparados. A obra é uma parceria dos governos estadual e federal e o custo já ultrapassou o valor previsto. Passou dos 264 milhões e 700 mil reais para quase 282 milhões até agora, de acordo com a imprensa oficial do estado. 17 milhões a mais do que o estimado inicialmente. Esses 17 milhões que você se refere, primeiro a gente tem o reajuste natural de qualquer obra em função dos indicadores aí da construção civil. Segundo, esses últimos 17 milhões dizem respeito a equipamentos. É uma última parcela que o governo federal tem que repassar para a compra dos equipamentos. E não necessariamente está atrasado. Hoje, a secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou uma visita técnica e anunciou que falta pouco para a conclusão dos trabalhos. Só não há ainda uma data prevista para a inauguração. Ao longo de março, nós vamos ter atletas aqui já iniciando o treinamento, até porque eu preciso testar os equipamentos que foram colocados. Eu preciso ter certeza que todo esse acervo tecnológico está dentro do previsto. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Diop. O Museu de Arte Sacra de São Paulo abre amanhã a exposição Mestres Santeiros Paulistas do século XVII, composta por 54 imagens da coleção Ladi Biesos. A mostra desvenda a produção paulista da época através da pesquisa do colecionador, que foi identificando suas origens, partindo de traços comuns. Uma boa parte do acervo foi feita por Frei Agostinho de Jesus, ou por seus discípulos, como mestre de Itu, mestre de Pirapora, mestre de Angra, mestre do Cabelinho Xadrez. Finalmente, há uma parte com obras de autoria indefinida. O conjunto reforça a ideia de que não foram muitos os santeiros paulistas daquele período. Tanto a mostra quanto o Mosteiro da Luz, sede do museu, valem uma visita. Duas boas mostras contemporâneas reabrem o mercado de arte depois das férias de verão. Uma está na Galeria Luiz Estrina, só com pinturas e fotos recentes de Marina Saleme, uma artista cujas obras figuram em todas as grandes coleções públicas e privadas do país. Sua paleta de cores é sempre convidativa e, embora fuja do figurativo, ele às vezes surge como para lembrar essa possibilidade. A fotografia é apenas um suporte para o desenvolvimento de ideias. Seja na pintura ou na foto, o resultado é sempre bom. O mesmo acontece com as obras do escultor Ângelo Venosa, um raro artista da geração 80, que sempre se manteve fiel ao tridimensional. Sua exposição abre amanhã na Galeria Nara Hösler. Sua pesquisa de materiais e processos, incluindo agora a impressora 3D, estão a serviço de um repertório visual facilmente identificável. Mudando para os palcos, a Companhia Teatro do Incêndio estreia neste sábado seu novo trabalho, O Santo Dialético, na sede do grupo, na Bela Vista. Com texto e direção de Marcelo Marcos Fonseca, conta 6 histórias paralelas sobre cidadãos que perderam sua identidade na metrópole moderna. Durante as sessões, o diretor cozinha pratos típicos brasileiros e os oferece à plateia. No menu, feijoada, acarajé e arroz carreteiro. Boa noite. O governo federal anunciou o corte de mais de 23 bilhões de reais no orçamento e prevê uma retração maior da economia para este ano.
A notícia foi dada pelos ministros do Planejamento, Valdir Simão, e da Fazenda, Nelson Barbosa. O corte atinge projetos do PAC e emendas parlamentares. De acordo com Simão, as áreas sociais não vão ser afetadas e não vai faltar dinheiro para o combate ao Aedes aegypti. Não faltarão recursos orçamentários para o enfrentamento do Zika vírus, né? Também o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde e mais médicos. E no desenvolvimento social, o Bolsa Família está preservado. O governo passou a prever uma retração de 2,9% do PIB deste ano. Antes, a estimativa oficial era de uma queda menor, de 1,9%. O governo também aumentou a previsão de inflação, de 6,47% para 7,1%. Nelson Barbosa afirmou que o governo vai mandar um projeto ao Congresso Nacional para fechar o ano com déficit de até 60 bilhões de reais, o que equivale a quase 1% do PIB. O ministro reconheceu o momento de dificuldade da economia brasileira. Todo ano de redução do nível de atividade econômica, que é uma situação que não acontece no Brasil desde os anos 30. A última vez que isso aconteceu no Brasil foi durante a Grande Depressão do século passado. Essa não é uma situação usual, é uma situação que exige também a adoção de medidas adicionais para lidar com a necessidade de estabilização econômica. Justiça Federal de Roraima determina a prisão imediata do ex-governador Neudo Campos, do Partido Progressista. Ele foi condenado por desvio de verbas públicas entre 1992 e 2012. O dinheiro era repassado a deputados estaduais em troca de apoio político. Neudo é marido da governadora Sueli Campos, também do PP, e ocupa o cargo de consultor especial do governo de Roraima. A ordem de prisão se baseia no novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Neudo foi condenado a quase 11 anos de prisão e ainda recorre aos tribunais superiores em Brasília. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, já finalizou a análise da denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e liberou o processo para julgamento em plenário. Os ministros vão decidir se abrem ação penal, o que converteria Cunha em réu. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, acusa Cunha de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido 5 milhões de dólares, o equivalente a 20 milhões de reais, para viabilizar a contratação sem licitação de 2 navios sonda pela Petrobras. Cunha nega as acusações. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o peso das questões pessoais no embate político entre oposição e partidos do governo. Nosso entrevistado é o vice-presidente nacional do PT, Paulo Teixeira. Deputado federal no 3º mandato, que também é vice-líder do governo federal e já foi por 2 legislaturas deputado estadual e secretário municipal da habitação de São Paulo. Muito obrigada, deputado. Bom, o assunto do momento foram aquelas declarações da jornalista Miriam Dutra, que teve um caso com Fernando Henrique Cardoso, na época em que ele era senador e presidente da República. No PT, alguns líderes cobraram investigação sobre a empresa que teria pago as despesas da jornalista lá na Europa. O PT quer que o Ministério Público e a Polícia Federal investiguem esse caso, ou o PT vai tratar esse caso como uma questão pessoal e não uma questão que mereça um embate político? Boa noite aos telespectadores, boa noite Estela, boa noite Gamberini, boa noite Maria Lídia. Maria Lídia, eu acho que na política tem 2 tradições, a tradição americana que mexe com a vida das pessoas, mexe nas relações afetivas, mexe nas relações familiares, e a tradição europeia que preserva essas relações. Eu sou mais dessa tradição da preservação. A política, a gente tem que tratar dos temas públicos, dos temas que interessam a população. A mim interessa o crescimento do Brasil, interessa a preservação do emprego, interessa grandes temas. Se a pessoa teve ou não uma relação extraconjugal, eu não gosto de
ingerir nessa esfera. Eu preferiria e prefiro e espero que nós não entremos nesse debate, e nesse ainda caso que nós sejamos vítimas dele muitas vezes, né? Nesse caso específico, eu não vejo razões para entrar nesse debate, né? E espero que o Brasil possa estabelecer um outro nível de debate para que nós possamos dar conta desses temas principais do país. Isso é mais para novela. E eu prefiro cuidar dos temas do país. E no PT, o seu partido tem essa mesma linha de pensamento? Acho que sim. Nós não vamos nos debruçar sobre esse tema, né? Nós estamos num momento no país, Maria Lídia, que nós precisamos apaziguar o país. É um país que está muito polarizado, um país com muitos problemas. Nós estamos vivendo no marco de uma crise internacional muito profunda, o preço do petróleo, o preço da soja, o preço do minério de ferro, o comércio internacional. Isso tudo exige que nós passemos essa crise com muita capacidade de preservar os direitos, preservar o crescimento, retomar o crescimento. Temos que ter menos, digamos assim, polarizações e mais um foco nesses temas. Então, eu creio que nós, do PT, devamos nos concentrar nesse tema, ainda que nós sejamos vítimas dessa mesma história, né? Veja aí o ex-presidente Lula, toda a vida dele está sendo vasculhada. Ele responde a 6 investigações, estão vasculhando toda a vida do presidente Lula, às vezes até abusando nessas investigações. Então, eu creio que não seja o mesmo, não seja o melhor lugar para a discussão política. Bom, o senhor fez uma representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público e conseguiu uma liminar que suspendeu o depoimento que o presidente Lula e a dona Marisa Letícia fariam à Justiça. Bom, já foi dito pelo Instituto Lula que o presidente não é proprietário nem de apartamento do Guarujá, nem de sítio em Atibaia. Isso tem sido reiteradamente repetido. A minha indagação, para conseguir uma liminar daquela que suspendeu o depoimento, qual é o problema do presidente Lula falar e esclarecer junto à Justiça sobre um assunto que já foi dito tantas vezes que não diz respeito a ele, porque ele não é proprietário desses imóveis? Então, Elídio, o presidente Lula não tem qualquer problema de esclarecer. Aliás, ele já esclareceu... na Justiça, né? Esse tema dos imóveis... Esse tema, ele já deu todos os esclarecimentos. Agora, ele tem que esclarecer para a autoridade competente. Ele não pode ficar sendo convocado por autoridade que não tem competência para tal. E tem uma regra no Ministério Público que é, quando você toma conhecimento de um fato, você tem que distribuir, sortear, para o promotor que receber o sorteio, ele sim investigar. Neste caso, o promotor de São Paulo não sorteou. O escritório de advocacia fez uma petição a esse promotor, endereçada a ele, e ele instaurou uma investigação. E ao instaurar a investigação, ele solapou o poder de outros 120 promotores que poderiam fazer essa investigação, caso ele tivesse distribuído como as regras do Ministério Público de São Paulo e do Ministério Público Nacional. Então, ele solapou um dever funcional, porque se todos fizerem assim, o que vai acontecer de hora avante é, se uma pessoa tiver um inimigo e tiver um promotor amigo, ele vai no promotor amigo, escolhe o promotor para perseguir o seu inimigo. Isso, para a sociedade brasileira, ela ficará vulnerável. Bom, o fato é que o Conselho Nacional do Ministério Público acatou a sua argumentação, essa argumentação, e concedeu liminar, foi suspenso aquele depoimento. Entretanto, no Ministério Público houve reação dos promotores, dos procuradores de justiça encarregados do assunto, e o Procurador-Geral de São Paulo subscreveu a reação deles, entendendo que o procedimento estava certíssimo. Qual seja, nós vamos agora esperar para ver, porque eles vão pedir a cassação dessa liminar para ver no que vai resultar. Se prevalece o depoimento com o mesmo promotor ou se o seu argumento que tem que haver um sorteio para a definição
dessa oitiva, digamos. Mas, Lídia, o Procurador-Geral do Estado, Dr. Márcio Elias Rosa, ele emitiu uma nota em apoio àqueles promotores, dizendo que ele apoia se eles estiverem certos. Então... O Conselho Nacional vai decidir. O Conselho Nacional vai decidir se eles estão certos ou não. Agora, nós descobrimos que ele feriu uma lei estadual. Não só uma lei nacional e a Constituição, porque a Constituição diz que um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da impessoalidade. E ele não seguiu esse princípio da impessoalidade. E ele também agrediu o Conselho Nacional do Ministério Público quando ele disse que a paralisação é uma paralisação que ajuda a impunidade. E, por último, ele, de novo, se pronunciou num caso que exige isenção. Ele se pronunciou junto a uma revista e se pronunciou na sua nota. Agora, num caso, ele mostra que não tem isenção para esta investigação. O PT completou 36 anos e com uma história política muito densa, de expressão na vida do país. Entretanto, o PT está num momento muito difícil, com muitas denúncias, com lideranças presas, julgamentos aí correndo. O senhor acredita que o PT saia dessa? O PT pode se recuperar ou essa crise é tão grave que o PT já pode ser considerado uma carta fora do baralho? Mas, Lídia, eu acho que o PT deu enormes contribuições no Brasil. Sim. 40 milhões de pessoas saíram da pobreza, miséria, 20 milhões de empregos, direitos imensos, a moradia, pessoas que vão para a universidade e cometeu erros também, não é? Agora, os erros, eles são das pessoas, não são das instituições. Há 3 anos atrás, havia um escândalo no Vaticano, no Banco do Vaticano, e um escândalo de pedofilia no Vaticano. Entrou um novo Papa, abriu uma outra agenda, isso são favas contadas, são tempos passados. E esse Papa hoje lidera. Eu espero que o PT, ao sair dessa crise, porque o PT está sob ataque, depois de sair dessa crise, ele possa fazer um grande processo de abertura, de renovação, de oxigenação, de leitura do Brasil para um novo tempo de mudanças do Brasil. Quer dizer que quem errou no caso, quem se envolveu em crime de corrupção no caso, foram pessoas, um ou outro. É isso. E não o partido. É isso que o senhor está dizendo? E não só não o partido, como milhões de brasileiros que são eleitores, são militantes, são filiados, são dirigentes, são parlamentares, que não tem nada a ver com os erros, não é? Os erros são das pessoas. E essas pessoas acabaram cometendo equívocos, né? Agora, a vida continua e o Brasil não pode, na minha opinião, prescindir do PT. Ele não é o único partido bom no Brasil e não é o único partido que tem pessoas boas. Nós não podemos nos sentir assim. Mas o PT foi necessário ao Brasil e, na minha opinião, é necessário ao futuro desse país. Agradeço muito sua entrevista, deputado. Muito obrigado, Maria Lídia. Uma boa noite. Agradeço muito. Boa noite a você e a todos os telespectadores. Estela. Taxa de desemprego no Brasil ficou em 9% no trimestre encerrado em novembro de 2015. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, é o maior patamar para o período desde 2012, quando teve início a série da PNAD contínua. Entre setembro e novembro do ano passado, a pesquisa contabilizou 9 milhões e 100 mil desocupados, um aumento de 41,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Em um ano, o preço dos aluguéis novos caiu mais de 3% em São Paulo, segundo dados do Secov. Essa é a média do valor do aluguel de contratos assinados em janeiro, comparados com janeiro do ano passado. Nesse mesmo ano, a inflação medida pelo IGPM subiu quase 11%. Esse é o índice de inflação que, em geral, reajusta os aluguéis velhos. Quer dizer, se o seu aluguel foi reajustado pela inflação, ficou mais de 14% mais caro que a média do preço dos aluguéis novos. É isso que está acontecendo em São Paulo. Com a crise, o preço dos contratos novos está caindo. No entanto, na média dos velhos e novos, o preço dos aluguéis em geral está subindo. Segundo o IBGE, o preço dos aluguéis está subindo 7% em média ao ano. E daí? Daí que há espaço para a negociação do aluguel velho. Se não tiver
Se não tiver, se não tiver espaço para renegociar, é o caso de procurar alternativas. A crise está feia no mercado imobiliário. A venda de imóveis residenciais em São Paulo está caindo em torno de 18% ao ano. No Brasil, caiu 15% em 2015. Então, vale a pena negociar. Um exemplo, suponha que você pague R$2.000 por mês de aluguel. Suponha que você consiga reduzir mais ou menos pela metade o reajuste que seria pela inflação. Em um ano, são mais de R$1.300 poupados. Todos os aluguéis novos estão com preço menor? Não é isso. É bom lembrar aqui que a gente está falando de uma média. Como a gente sabe, preço de imóvel por vezes varia de rua para rua. Mas, no ano passado, o preço médio dos imóveis para venda em São Paulo caiu também quase 8%. Isso, é claro, sinal de que está sobrando casa, apartamento e ainda mais loja e escritório. A situação não deve melhorar neste ano. Como a gente soube hoje, o desemprego começou a crescer mais rápido no final do ano passado e vai assim até o final desse ano. Ainda há imóvel encalhado, ainda há pessoas fazendo distrato, cancelando uma compra. Ainda por cima, os bancos estão dizendo que a quantidade de dinheiro emprestada na economia vai cair. Logo, não há motivos para acreditar em recuperação do mercado imobiliário em 2016. Logo, o negócio é pichinchar. Boa noite. E você vai ver a seguir os preparativos de Palmeiras e Santos para o clássico do fim de semana. E o futuro político de Evo Morales em jogo. Bolivianos vão às urnas para decidir se o presidente pode concorrer a um quarto mandato. Eles estão chegando. Os melhores esportistas do planeta estarão reunidos aqui. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Vamos aproveitar essa oportunidade e defender o Brasil. Porque agora somos um só time. Um time de 200 milhões. E mesmo sendo um povo tão diferente. Com tantas cores, etnias, pensamentos e religiões, somos todos brasileiros. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Amanhã é dia de clássico no Campeonato Paulista. Palmeiras e Santos se enfrentam pela primeira vez neste ano, hein, Celso? Pois é, Gamberini, um jogo que, além da rivalidade histórica, traz à memória recente a disputa de duas finais no ano passado. Você se lembra muito bem, né? Espero que não tenha pênalti. Melhor assim. Não, dessa vez não tem como. A decisão paulista vencida pelo Santos e da Taça da Copa do Brasil conquistada pelo Palmeiras. O jogo é na Arena Palmeirense, mas o clima não é dos melhores por lá, devido à campanha abaixo da expectativa neste início de temporada. Mais uma vez, o técnico Marcelo Oliveira adota o mistério. Fecha o treinamento nesta sexta-feira, véspera do clássico contra o Santos, sábado, 5 da tarde no Allianz Parque. Novidades podem acontecer no time titular, mas ele não revela não. O que precisaria ter de novidade é a gente fazer os gols e não tomar. O Santos enfrentou o Palmeiras em 7 oportunidades na temporada passada. Disputou 2 títulos, ganhou o Campeonato Paulista e perdeu a Copa do Brasil justamente para o Palmeiras. Resultado que pode fazer com que o time saiba como o Santos vai entrar em campo. Realmente mudou muito pouco, né? Não mudou nada na forma de jogar, mudou um atacante pela esquerda e os zagueiros. E para que a gente possa tirar proveito, a gente precisa jogar muito forte, marcar muito, apertar a marcação. O técnico Marcelo Oliveira vive pressionado no cargo. Não vence uma partida há 4 jogos. Teve apenas uma vitória nesta temporada de 2016. Muitos dizem que conselheiros já pressionam o presidente Paulo Nobre para demitir o treinador. Justamente por isso, ele não está seguro no cargo. A cada jogo eu penso que vai ser uma grande vitória do Palmeiras, que vai convencer, que vai jogar bem. E é assim que a gente toca.
Bom, do lado santista, os especialistas dizem que a situação é um pouco mais tranquila, né, Celso? Bem mais tranquila. Embora não seja uma campanha fantástica neste ano, o time está na liderança do grupo e vive situação mais confortável que o rival. O dia no Santos começou de manhãzinha com o técnico Dorival Júnior atendendo jornalistas. A entrevista aconteceu antes do treino, do qual a imprensa só pôde acompanhar alguns minutos antes da atividade ser fechada. Mistério que tem sido praxe no Peixe às vésperas de jogos importantes. Mas a dúvida para enfrentar o Palmeiras é uma só. Quem será o escolhido para formar o quarteto ofensivo com Lucas Lima, Gabriel e Ricardo Oliveira? Nem Patito, nem Paulinho, tampouco Serginho, que nós trabalhamos ontem, a definição ainda não aconteceu. Temos que ter todos os cuidados e o Santos também vai tentar tirar proveito, porque é uma situação que foi trabalhada exaustivamente nesses últimos 15 dias. O duelo deste sábado no Allianz Parque será o primeiro entre Santos e Palmeiras em 2016. Um clássico cuja rivalidade aumentou muito no ano passado. Foram ao todo 7 partidas, com 2 finais. Uma vencida pelo Santos, o Campeonato Paulista, e outra vencida pelo Verdão, a Copa do Brasil. Eu acho que a disputa ela tem que existir, uma certa rivalidade, mas tudo dentro de um respeito muito grande. É tudo que nós queremos que aconteça. Celso, voltando à questão do Palmeiras, a torcida palmeirense quer a saída já, a demissão do Marcelo Oliveira. Está pisando na bola essa torcida, hein? Não é precipitação? É óbvio que é. Claro, o time não está rendendo, é verdade. Sim. Esperava mais. Tudo bem, mas é começo de temporada. E se fosse um técnico que não tivesse um histórico bom como o dele? Foi bicampeão brasileiro, chegou a 5 finais recentemente. Claro. Quer dizer, comete, como qualquer profissional é falível, comete um erro aqui, outro ali, como no próprio episódio do Leandro Almeida, expôs o jogador, mas nada demais. Dê tempo para que ele possa trabalhar. Trocar de treinador agora não vai resolver nada. Aconteceu o mesmo com o Oswaldo Oliveira, por exemplo, que estava lá no ano passado, as coisas não estavam caminhando bem e forçaram a demissão dele. Nem por isso o Palmeiras melhorou muito. Ganhou a Copa do Brasil, mas ganhou a Copa do Brasil ainda, sabe? Sem encantar. Tá. Então, muita calma, deixa ele trabalhar. O Tite é um exemplo disso no Corinthians. É verdade. Só o tempo permite. Deu razão a ele, né? Agora, sufoco mesmo vive o São Paulo, hein? Aí sim tem uma crise de verdade. Já são 2 derrotas seguidas, uma para o Corinthians, outra para o Strongest da Bolívia. E contra o Rio Claro, domingo no Pacaembu, pelo Paulistão, o São Paulo tem a chance de amenizar um pouquinho o clima ruim que tomou conta do Morumbi nos últimos dias. Nas redes sociais se intensifica a crise tricolor. Após a derrota para o Strongest, o assessor da presidência, o Rodrigo Gaspar, postou que ervas daninhas devem ser arrancadas pela raiz, que Michel Bastos e Milton Cruz fazem mal ao ambiente, que Centurion não passa de uma piada e Rodrigo Caio de um jogador de condomínio. O Leco, presidente do clube, apareceu hoje aqui no CT e tratou de dar explicações a esse respeito, colocando panos quentes em mais uma polêmica. Quero expressar aqui a certeza de que isso não deverá ocorrer mais, mas e que também não representa um posicionamento da presidência do São Paulo. A gente sabe que é assim, se você não vencer, as críticas vão chegar. A equipe que pega o Rio Claro domingo no Pacaembu pelo Campeonato Paulista será definida amanhã e Diego Lugano está relacionado. Fico ansioso por estrear, por jogar. Bater de frente ou dar as costas para a crise. Assim caminha o São Paulo, à procura de uma saída. Se é que há saída. Tá num labirinto. Obrigado, Celso. Boa noite, bom fim de semana para você. Até também. segunda. Estela. 6 milhões de bolivianos vão às urnas domingo para decidir se autorizam o presidente Evo Morales a concorrer um 4º mandato. Pela primeira vez, Evo Morales corre o risco de uma derrota nas urnas, depois que a oposição concentrou sua campanha nas denúncias de corrupção e de tráfico de influência em favor da ex-mulher do presidente. As pesquisas mais recentes indicam que 47% dos eleitores devem votar contra a autorização do 4º mandato e apenas 27% devem dizer sim. Morales intensificou seus discursos sobre a boa fase da economia do país. Apesar da queda dos preços das matérias-primas, a Bolívia prevê um crescimento de 5% no período de 2016 e 2020, ano em que termina o atual mandato.
Um ataque aéreo dos Estados Unidos matou pelo menos 40 pessoas num campo de treinamento do Estado Islâmico na Líbia. O ataque atingiu uma casa onde os extremistas se reuniam perto da fronteira com a Tunísia. A operação tinha como alvo um dirigente do Estado Islâmico ligado a 2 atentados ocorridos no ano passado, no Museu do Bardo e numa estância turística da Tunísia. Os serviços de informações dos Estados Unidos tentam agora determinar se o dirigente estava mesmo entre as vítimas. O jornal Folha de São Paulo comemora hoje 95 anos. A data foi marcada por debates sobre os desafios do jornalismo no século XXI e a crise brasileira, no auditório do Museu da Imagem e do Som. Hoje, o economista Eduardo Janetti e o pesquisador da FGV, Samuel Pessoa, participaram da mesa que discutiu a atual situação econômica do país, ao lado do comentarista do Jornal da Gazeta, Vinícius Torres Freire, que é colunista e editorialista da Folha. A mediação foi de Maria Cristina Frias. Em seguida, o ex-integrante da direção da Folha e comentarista de política do Jornal da Gazeta, Josias de Souza, participou da mesa que encerrou o evento. Junto com o colunista da Folha e da revista Veja, Reinaldo Azevedo, e o diretor de jornalismo da Empresa Brasileira de Comunicação, Ricardo Mello, ele falou sobre o jornalismo de opinião e a crise política. A mediação foi de Bernardo Melo Franco. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você, bom fim de semana. Voltamos na segunda, às 7 da noite em ponto. Até lá, bom fim de semana. Ronald Rios entrevista o produtor musical Daniel Ganjamin em Histórias do Rap Nacional. Logo mais, 11h30 da noite.